E se você decidisse fazer um piquenique nas adoráveis florestas de West Virginia e desse de cara com 3 mutantes deformados que estão na dieta da proteína? O problema é que a única carne que eles comem é a de turistas desavisados, o que inclui você. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Pânico na Floresta, saga de filmes que eu vou resumir neste vídeo e mostrar como derrotar cada um dos 6 longas, tudo de forma cronológica, ou seja, conforme os eventos realmente aconteceram. Como o sexto filme foi uma tentativa mequetrefe do estúdio de rebotar a franquia, eu vou deixar esse pro final. Além disso, eu vou ignorar o 7º filme, simplesmente por ele não ter nada a ver com a raiz de Pânico na Floresta. Se vocês quiserem ver eu derrotando o 8º filme da franquia, se ele sair um dia, se inscreva no canal e morde esse like para fazer o YouTube divulgar esse vídeo na plataforma e assim trazer mais fãs da saga pra cá. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Pânico na Neve. O filme se inicia no ano de 1974, no sanatório de Glenville, no meio da floresta de West Virginia. Lá são estudadas pessoas com distúrbios psiquiátricos e os pacientes do mês são os irmãos Hilliker, jovens violentos, apreciadores de carne humana e que têm uma estranha doença que os deixa imunes à dor física. Mas peraí, eu acho que eles sentiam dor no primeiro filme. Isso não faz o menor sentido. Deixa pra lá, porque essa franquia não faz sentido nenhum. Certo dia, uma psiquiatra visita o instituto e é avisada pelo diretor pra não ultrapassar a faixa amarela. Ela era a zona de segurança, fora do alcance dos pacientes mais perigosos da parada. No entanto, como a doutora não fez curso de segurança do trabalho, ela não sabe o que é uma faixa amarela e é pega por um dos birutas. Por que raios a administração do local não instalou estruturas de vidro pra separar os detentos dos visitantes? Isso aqui se passa nos anos 70, não no século 17. A psiquiatra se solta do agressor, mas infelizmente o danado consegue roubar uma de suas presilhas e a empresta por 3 dedos a arrombar a fechadura de sua cela. O guarda do lado de fora ouve uma aberração na ala de segurança máxima e simplesmente resolve entrar lá. Mas mano, ele sabia que os irmãos Hilliker eram ligeiros. Por que raios eles não instalaram uma câmera na frente de cada cela justamente para fazer uma contagem de detentos sem se expor ao perigo? Como o guarda poião não faz isso, ele entra na sala e é rendido pelo dente de serra que estava se escondendo atrás da porta, se tornando o nosso primeiro presunto. Uhul! Sem o guarda, o trio Parada Dura toma conta da boca e faz os médicos de pacientes enquanto eles brincam de fazer experimentos, em especial no diretor do instituto. 29 anos depois, conhecemos aquele núcleo de personagens que todo filme de terror genérico tem. Eu os chamo de BFT, burros, fracos e tarados. Os jovens dinâmicos estão andando em speeder de neve em direção à cabana de seu amigo Porter, onde eles vão passar a noite jogando Uno e bebendo um chocolate quente. No entanto, o líder do grupo chamado Kyle não leva um aparelhinho que já existia na época chamado GPS, cara, e ele nem se dá o trabalho de pegar um mapa, o que acaba fazendo eles se perderem no meio da floresta durante uma tempestade que vai transformar todo mundo em palito de picolé. Se um dia você quiser conhecer as adoráveis florestas de West Virginia, fica ligado para não pagar caro no dólar. Para evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD. Pra sorte deles, ou não, os jovens encontram aquele mesmo manicômio do começo do filme e decidem fazer a coisa mais sensata, dormir lá. O quê? Eles exploram o local e encontram os arquivos dos pacientes na sala do diretor, com todos os detalhes sinistros sobre os experimentos que eram feitos, principalmente no trio Parada Dura. Mesmo assim, tudo bem, eles simplesmente decidem fazer uma festinha regada a muita pegação e uísque barato. Calma lá, eles estão num local do tamanho do Shopping Morumbi que poderia muito bem estar sendo habitado por doidos varridos ou até mesmo por animais selvagens como coiotes. É sério mesmo que eles vão dormir e ainda por cima em quartos separados? É claro!
Entretanto, Vincent não consegue pregar o olho sem tomar chá de camomila e resolve dar uma passeada pelo hospital. Convenientemente, ele vê aquele amigo deles que deveria estar os esperando em sua cabana, só que infelizmente ali era somente o seu corpo. Antes que Vincent possa avisar o seu grupo, ele é surpreendido pelo dente de serra e sua picareta se tornando mais um presunto. No dia seguinte, a galera, que já não é muito esperta, acorda com uma daquelas ressacas depois de tomar jurupinga e passa a procurar Vincent no manicômio. No entanto, o Natal tá chegando e eles são presenteados com a cabeça de Porter pelos canibalescos, que jogam um presente pra eles enquanto o trio brinca de pescaria e conseguem prender o pescocinho de Claire no arame farpado. Peraí, volta um pouquinho essa parada. Quem que jogou essa cabeça se os irmãos Hilliker estavam no andar de cima esperando pela Claire? Será que existe um quarto irmão perdido? É isso que dá fazer filme com o orçamento de um pastel em Guaraná. O diretor não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Voltando pra Claire, seu namorado Kyle tenta soltá-la da forma mais sensata, puxando o corpo dela pra baixo enquanto tem um arame segurando seu pescoço. São os caras perturbados de verdade, né? Por que raios essa galera aí não jogou pares de sapato, cadeiras ou sei lá o que tivesse no local na cabeça dos irmãos Hilliker para que eles soltassem a garota? Pra resumir essa coleção de burrices, Claire não consegue viver sem a sua cabeça e o pânico se instala no grupo que corre pra fora do manicômio. Eles tentam dar partidas nas motos da neve, mas percebem que os vilões tiraram os plugs de acionamento dos motores. É então que Lauren, a melhor esquiadora do grupo, se voluntaria para descer a montanha e chamar a ajuda. Cara, a temperatura em West Virginia pode chegar abaixo de 30 durante o inverno. É óbvio que a garota vai congelar antes dela chegar na cidade mais próxima. Ela deveria ter no mínimo pedido os casacos de seus amigos caso ela precisasse passar a noite na mata. Contudo, ela é zica e prefere tentar a sorte. Os outros iluminados voltam para dentro do prédio novamente e buscam abrigo no escritório do falecido diretor. Nesse momento, tudo que eles precisavam fazer era manter a barricada na porta e ficar quietinho, dando tempo para Lauren buscar ajuda ou pelo menos até que a tempestade passasse. Mas vocês acham que os lazarentos fazem isso? É claro que não, porque eles resolvem se separar. Pô, cara, de novo! Olha, eu sei que tá ficando chato eu sempre comentar isso nos vídeos aqui do canal, mas esse é o top erro em filmes de terror. Se separar num território desconhecido, sem armas e enfrentar 3 caçadores experientes é uma baita roubada. O grupo decide tomar essa atitude porque eles queriam encontrar armas pra se defenderem. Até aí tudo bem, mas eles poderiam fazer isso juntos. Nessa situação, uma pessoa pode fazer a diferença. Kyle, Daniel e Sarah vão pro porão e até acham algumas coisas pra se protegerem, mas infelizmente os 3 não têm noção nenhuma do que tá rolando e saem correndo separados, o que faz o Daniel ser capturado e levado pro açougue improvisado. Essa cena é hilária porque sem nada pra fazer nesse manicômio, o trio Parada Dura passou muito tempo assistindo às receitas da Palmeirinha e resolvem tentar fazer um fundi com contribuição da carne trazida por Daniel. E a menina já desossou. Eu passei na banca dela. Tudo bem. Tá bom? Então vamos lá, olha. É um frango grande que você vai comprar. É aí que finalmente nossos heróis têm um sopro de inteligência e armam uma emboscada pra cima dos canibales. Só que infelizmente nesse meio tempo Daniel não aguenta ser cobaia de chefe iniciante e vira mais um presunto. De alguma forma que eu tô tentando entender até agora, Kyle e as garotas começam a gritar e ir pra cima armados com facas. Eles conseguem botar o trio Hilliker pra correr e os prendem naquela mesma cela onde eles eram mantidos no começo do filme. Mas peraí, os 3 irmãos estavam distraídos preparando o jantar. Não era mais fácil o pessoal ter chegado por trás no stealth e ter cravado essas lindas tramontinas no bucho deles? É verdade. Sabe qual é o problema desse grupo? Kenya, a garota, é o único ser do universo que tem misericórdia com esses danados comedores de pessoas alheias e pede pro Kyle não queimá-los com isqueiro e a gasolina. Mano, todo mundo queria ver o churrasco do trio Parada Dura. Tá na hora do churrasco. Caio, não faça isso. No, God, please, no! Tudo bem, Kyle, acho melhor ouvir a Kenya. Como ele é um ramelão, o cara concorda com a garota defensora dos canibalescos e cancela o churrascão. Confuso, o grupo de sobreviventes bola o pior plano possível. Kyle vai ficar vigiando os 3 pamonhas na cela, enquanto as garotas procuram os plugs das motos por um manicômio de centenas de metros quadrados. Mano, não era mais fácil todos eles terem saído, ter trancado a porta do corredor, aquela mesma porta que a gente vê no começo do filme, ter feito uma barricada com 15 toneladas de móveis que eles tinham no local, em vez de
ficar cara a cara com esses caçadores demoníacos. Depois de um banho de adrenalina enfrentado por Kyle, a tensão baixa e bate aquele soninho da tarde, o que faz o nosso herói cochilar bem na frente de 3 aberrações que querem comê-lo. Muito bom. Por algum motivo que eu não entendo, o Três Dedos arromba a fechadura com aquele mesmo grampo do começo do filme. Agora, por que ele faz isso se os jovens não tinham trancado a grade da cela? Ninguém se importa. Infelizmente, Kyle é capturado num piscar de olhos e Kenya, ao passar para fazer uma visita, percebe que seu amigo e os mutantes já não estão mais por lá. A causadora da discórdia avisa as outras garotas e elas se trancam na sala do diretor novamente, só que, cara, os caçadores do mal põem um saco na cabeça de Kyle e arrancam a sua linguiça, impedindo ele de pedir ajuda para as garotas. As meninas não se ligam que ele é o amigo delas e Kenya diz uma frase que não faz sentido nenhum. É o pequeno! Como que ele é o pequeno? O Kyle tinha mais de 1,85 m de altura. Num surto de bom senso, agora a Kenya quer passar o facão nos canibalescos e consegue convencer as outras jovens a amolar as facas em Kyle. Percebendo que elas nunca vão ser inteligentes nessa reencarnação, as garotas são perseguidas mais uma vez pelos irmãos feios e tentam fugir pela porta de entrada, que olha só, já tá trancada com um cadeado. Agora eu me pergunto, por que raios elas não quebraram o vidro dessa porta? A parada nem era blindada. Eu não estou suportando mais. No entanto, esquece que eu falei porque o Quarteto Fantástico tem uma ideia melhor. Cavar por um muro coberto de gelo com 5 metros de espessura. 3 delas conseguem sair, mas infelizmente não é o dia de sorte dessa poia que vira mais um presunto. No meio de uma tempestade, sendo perseguidas pelos irmãos Hilliker em suas motos, as chongas fazem a coisa mais sem noção possível. Elas simplesmente vão pro campo aberto, onde poderiam ser capturadas tão facilmente quanto uma pessoa tentando tirar doce de criança. Mano, era só ter corrido em direção àquelas árvores bem ali. Dessa forma ficaria difícil para os irmãos abestados pilotarem as motos, o que daria tempo para elas ganharem distância deles, mas não, elas fazem o contrário. Bridget vira carne moída e por fim sobram apenas Kenya e Sarah. Por algum motivo que o roteiro quis, os canibales deixam elas escaparem, só para no dia seguinte as duas conseguirem roubar a moto de um dos irmãos. Depois de vários dias de luta, chega o dia de glória, já que as duas sobreviventes rumam à liberdade, porque a Kenya, aprovando teu certificado de tapadice, não viu uma cerca de arame farpado que até o Demolidor veria. No final dessa obra da 7ª arte, vemos Três Dedos se preocupando com o meio ambiente e recolhendo mais 2 troféus para sua coleção anatômica. Peraí, o que aconteceu com aquela mina que tinha descido a montanha esquiando? Ah é, ela virou geladinho a menos de 10 metros de distância da rodovia, simplesmente porque ela não quis levar uma jaqueta extra. Pânico na Floresta 5. O filme se inicia nos arredores de Fair Lake, nas montanhas de West Virginia. A história já começa com uma cena de pegação frenética e eu só consigo sentir o cheiro de uma coisa: filme de baixo orçamento. Pobre! Infelizmente, o Surubetes é interrompido por 2 mutantes fake que só queriam fazer uma pegadinha. Eles são Gus e Julian, 2 amigos do casal caliente Billy e Cruz. Além deles, também temos a namorada de Gus, Lita, uma garota gata, mas cuja inteligência não chega no mesmo nível. Calma que eu já chego nessa parte. Esses 5 azarados estão indo pro festival Homem da Montanha, local onde bandas que ninguém conhece vão tocar, e que, de acordo com essa repórter, é um dos maiores eventos do país e concorrente direto do Coachella e Lollapalooza. Eu acho que não. Olha o tamanho da cidade, isso aí é claramente uma vila construída em um estúdio beira de estrada. Pobre! Mais tarde, a repórter decide correr no mato para queimar as calorias do dia. Eu sinceramente acho que ela deve ter feito curso de educação física ou, sei lá, decoração de interiores. Eu digo isso porque como é que uma repórter não pesquisa nada sobre trocentos desaparecimentos na região? Ela nunca deveria ter corrido num lugar desses e ainda por cima desacompanhada. Não demora muito para ela se encontrar com Três Dedos. Contudo, ela pensa se tratar de apenas 3 caras mascarados. E eu acho que não é esse o caso. Ela corre e é amparada por um gentil senhor com quem a garota se esconde atrás de uma moita. Ele diz que tudo vai ficar bem, que os mutantes já foram embora e também que a dor no dedo vai sumir depois que ela, for acertada com uma machadada no bucho. Caracas. Ele ainda corta sua mão pra dar de souvenir e fazer o maravilhoso título do filme. Alguém traga um Oscar pra esse diretor. O nome do velho é Maynard, ele é o pai dos canibais e eu vou chamá-lo de o velho da van. O velho da van pede uma ajudinha pro seu filho que acaba dando numa piada ridícula. Me dê uma mão aqui. Isso é uma piada bem gostosa.
Haha, vou rir de ti. Eu vou falar pra vocês que é muita mancada chamar o ator Doug Bradley de velho da Havan, já que ele foi o Pinhead da franquia Hellraiser em 8 de 10 filmes. Cara, eu prometo que vou trazer essa saga pro canal. Um dia, talvez. Voltando pros jovens, Julian conta uma lenda local em que as pessoas do vilarejo supostamente foram papadas por homens da montanha. A cidade inteira foi devastada por caipiras e nunca acharam os corpos, só sangue por todo lado. E aí os comeram. O que isso tem a ver com o filme? Absolutamente nada. Se você aceitar a supressão de descrença com muita força de vontade, talvez os mutantes feios tenham tido antepassados 2 séculos atrás, e talvez carne humana fazia parte do cardápio deles também. O velho da Havan dá um sermão nos 3 irmãos por eles terem deixado um dedo que poderia incriminá-los. Maynard vem fazendo isso há 30 anos e nunca foi pego pela polícia. Será mesmo? Eu faço isso há 30 anos e nunca precisei me mudar. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Como o problema do mundo é o jovem, Billy decide pôr o pé no acelerador e levar com eles 1 quilo de verdinha do capeta. Se ele tivesse 1 grama de inteligência, ele teria dividido o ouro com seus outros 4 amigos. Dessa forma, a quantidade poderia ser considerada de consumo próprio e teoricamente traria menos problemas para eles se caso fossem pegos pelos tiras. No meio do caminho para o festival, Billy não presta atenção na estrada e quase atropela o velho da Havan. Eu geralmente não dou dicas para os vilões vencerem filmes de terror, mas eu tenho que abrir uma exceção aqui. É sério mesmo, Maynard? A única coisa que você conseguiu pensar para tirar os jovens do carro foi usar o seu próprio corpo? Por que raiz esse caipira não colocou pregos ou sei lá, arame farpado na rodovia? Esquece isso aí, porque com o carro batido, Billy e seus amigos vão prestar socorro ao vovô. Só que era tudo encenação, já que o cara do mal queria cravar a Tramontina num deles. Por quê? Dane-se, porque prestar socorro nos States é linchar o cara que você acabou de atropelar. Antes dos 3 canibais chegarem na festa, a xerife Angela e o policial Biggs aparecem e prendem o velho e os jovens também. Biggs é ordenado a ficar na cena do crime até segunda ordem. Eu acho que não é seu dia de sorte, Biggs. Não demora muito pro trio Parada Dura fazer uma visitinha e testar o seu novo arco e flecha. Caras, essa cena é sensacional. O policial pede pro trio parar, eles não obedecem, então ele coloca a mão na arma, só que o 3 dedos acerta uma flecha na coxa dele. O que vocês acham que o Biggs faz? A resposta certa é porcaria nenhuma. Pô, cara, cara! Nesse momento bastava ter dado um tiro em cada um deles. Ele tinha tempo e distância pra isso, mas tudo bem, eu acho que ele só tá aqui pra morrer mesmo. Na delegacia vai todo mundo em cana, mas Billyzinho assume a culpa, o que faz seus amigos serem liberados. A propósito, vocês se lembram do que o Maynard tinha dito sobre nunca ter sido pego pelos tiras? Então, eu acho que era 171, porque dá pra ver no monitor da delegada que ele já tinha ido pelo menos uma vez pro Chilindró. Mentiroso! Esquece isso daí também, porque agora o bicho vai pegar. A cidade toda foi pro festival, o que deixa as ruas desertas, ou a grana da produção acabou e eles não tinham como contratar mais figurantes. Como todos os policiais estão fazendo a segurança do evento, apenas a delegada fica vigiando os presos, o que é uma cagada monumental se você me perguntar. Tu vai mesmo me dizer que essa cidade não tem um banco? E se uma quadrilha quisesse roubá-lo, seria mais sensato manter pelo menos 4 policiais patrulhando as ruas da cidade. Mas tudo bem, não dá pra exigir muito de um filme de pânico na floresta. Quem aproveita a situação são os mutantes comedores da galera, que derrubam um poste responsável por manter as linhas telefônicas operacionais. O mais surreal é que todas as provedoras de sinal de celular usam o mesmo poste. Além disso, os canibales invadem a planta elétrica e, mano, o segurança do local vê 3 delinquentes zoando a parada e tenta pará-los com apenas um cacetete. Por que raios esse cara não tá armado com um trabucão? Uma planta de energia é praticamente parte da infraestrutura energética de um país. Ao perceber que os 3 comedores são muita areia pro caminhãozinho dele, o danado tenta correr, mas seria bom se ele não comesse uma caixa de donuts por dia, já que ele tá bem fora do peso e é logo pego e trucidado pelos irmãos Hilliker. Com a energia da cidade desligada, é a hora da caçada, meus amigos. É exatamente nesse momento que o roteirista percebeu que ele precisava chegar em 1h30 de história. Devido a esse fato, a gente tem uma troca interminável de diálogos repetitivos que não levam esse filme pra lugar nenhum. Mocinha, você não faz a mínima ideia de onde está se metendo. A Polícia Federal virá buscá-la amanhã de manhã. Você não vai viver até lá. 6h30 depois. Já começou. Eles estão vindo me buscar. Quem vem te buscar? Meus filhos. Eles vão cortar seu fígado e comer
3 dias depois... A luz não vai te salvar. Se você não calar a boca, eu vou te acusar de desacato policial. 2000 anos depois. Pelo visto, você está sozinha. Chega! Cruz decide levar uma marmita pra Billy na cadeia, no entanto, é ela quem se torna a própria marmita ao ser encurralada por 3 dedos e ser obrigada a comer suas próprias tripitas. Pra evitar isso, ela poderia ter feito o caminho de volta pro hotel, ou pelo menos ter gritado pra que alguém viesse em seu socorro, mesmo a gente sabendo que a cidade estava vazia. Com uma leve intuição que as coisas vão azedar, a xerife tenta contatar um dos seus policiais pra voltar pra delegacia, mas ele tá mais preocupado em permitir que garotas alheias tenham acesso ao camarote desde que elas retribuam de uma forma que eu não posso mostrar aqui. Afinal, o que seria um filme de baixo orçamento sem melões? A delegada poderia ter chamado outros policiais pelo rádio, mas eu acho que ela não é inteligente o suficiente para pensar nisso. Além disso, conhecemos Jason, não Voorhees, e sim um Zé Ruela que é casado com a policial e que tem um estilo de se vestir bem peculiar. Nesse meio tempo, Gus e Lita estão dando uma bimbadinha. Depois do Fap, a beldade vai tomar uma ducha e Gus recebe uma visita. E não é um entregador de pizza. Ele diz pro mutante meter o pé e fala como se ele fosse um cara fantasiado. Mano, eu sei que a maquiagem desse filme é um desastre completo, mas cara, dá pra ver que aquele era o rosto dele mesmo. Qualquer pessoa normal trancaria a porta e arrastaria a cama pra bloquear a mesma estrutura. Contudo, Gus atende a porta novamente, dessa vez recebendo a visita do Dente de Serra, que dá uma laçada nele e o leva pra passear na floresta. Socorro! Socorro! Ouvindo esse barraco no banheiro, Lita espertamente se arma e espera um olho entrar pra quebrar a cumbuca dele, escapando pra delegacia logo em seguida. E aí que os irmãos Hilliker deixam Gus na frente da delegacia e atropelam o cara que tá com os joelhos ferrados. Ele poderia ter arriscado e ter ficado deitado no chão. Como o caminhão era mais alto que ele, talvez ele não fosse atropelado e ganharia tempo suficiente pra delegada atirar nos mutantes. Enquanto isso, a xerife percebe que vai precisar de um rádio mais potente pra avisar o FBI que o velho da van tava tocando terror com seus filhos. Você espera que uma estação de polícia tenha o mínimo de equipamento necessário para se comunicar com os federais no caso de um problema como falta de energia, mas isso aqui é pânico na floresta. A policial vai numa loja de eletrônicos do outro lado da rua e faz contato com o Punho de Ferro, que tá fazendo um bico no FBI. O cara não acredita em nenhuma palavra da xerife, pois ele pensa se tratar de um trote, já que um monte de otário tava na cidade por causa do festival. O mais surreal é que o cara desliga o telefone na cara dela e eu me pergunto, resolver esse problema era bastante simples, bastava a xerife ter dado o número de identificação dela e ter pedido pra ele pesquisar no banco de dados. No entanto, esse roteiro tá com mais furo do que aquela camiseta que você ganhou da sua mãe há 12 anos atrás. Quem chega na parada é Lita, que fica desnorteada com a morte de Gus. Ou pelo menos ela fingiu muito bem, porque há 15 minutos atrás ela não tinha intenção nenhuma de continuar no relacionamento com o rapaz. Eu preciso ficar um tempo sozinha. Tá bom. Além de melões genéricos, o que mais um filme de baixo orçamento precisa? Discursos motivacionais que não fazem sentido nenhum. Eu posso ser inconsequente. Eu sou irresponsável, imprudente e sou bastante imaturo. Toma essa arma então. Achando que talvez os irmãos deformados tivessem pego sua namorada, Billy resolve ir procurá-la pelas ruas do estúdio fake, onde a produção encobriu as falhas com caminhões genéricos. A turma da delegacia se separar, pra mim não faz sentido nenhum. Eles têm um local pra servir de defesa, armas à disposição, e os agentes do FBI vão chegar pela manhã pra buscar o velho da Havan. Tudo que eles tinham que ter feito era basicamente vigiar a porta e as janelas até os primeiros raios de sol. Mas tudo bem, eles não fazem isso. Infelizmente, Billy e seu amigo, que eu esqueci o nome, encontram Cruz e descobrimos também que seres humanos sobrevivem sem o intestino. É aí que chega o Três Dedos pra se desculpar com o viúvo, mas o garoto não tá afim de papo e sai atrás dele atirando. É claro, deve ser muito difícil acertar alguém com uma 12 a 3 metros de distância do alvo. Nesse momento, ter voltado pra delegacia era a melhor opção, já que os dois rapazes sabiam que não havia apenas um mutante por ali, o que acaba numa pataquada onde os dois são capturados mais fácil do que cozinhar um miojo de galinha caipira. Outra ideia para resolver essa parada seria a Billy seguir o Três Dedos enquanto Julian contornasse o local para pegá-lo pelo outro lado. Como essa cidade só tem 4 ruas, eventualmente eles cercariam o carimbau e não seriam pegos pela armadilha dos outros dois. É verdade. Algumas horas depois, Billy acorda e se vê preso num gramado de futebol. Três Dedos está vindo em sua direção com um triturador de grama, mas como a produção precisava enrolar mais um pouco para chegar na duração do filme que eles queriam,
avião e esse trajeto demora muito mais do que deveria. Billy tem o seu corpo separado da cabeça, ou de alguma forma que eu não entendi, ele conseguiu se encaixar no buraco e colocou o namorado da Barbie no lugar da sua cabeça. Julian é o ferrado da vez, o pé dele tá preso por uma corrente e ele está prestes a ser sugado pelo triturador. Ele só tem uma chance de escapar. O iluminado deveria ter usado a trave do gol como proteção e ter esperado o triturador ir pra cima dele. Com sorte, o veículo teria uma tração forte o suficiente para quebrar a corrente, libertando o pé de Julian para que ele pudesse correr em liberdade. Pelo menos a ideia é melhor do que testar o seu próprio corpo na máquina e ver o que acontece. Voltando à delegacia pela 13ª vez, vemos a delegada Armando Moose, um personagem tão importante quanto um primo de 4º grau. Ele decide pedir ajuda no festival e sai dirigindo pela rodovia até que ele percebe que essa é uma péssima ideia, já que os irmãos Hilliker estavam esperando por ele e usam um arame para furar os pneus e a gente tem mais um capote. Pelo menos essa é a parte boa do filme. De volta à cidade, Moose é colocado no barril do Chaves, só que em vez de comer sanduíche de presunto, ele se torna o próprio modelo da Sadia, já que ele é assado na fogueira e explodida em 1000 pedacinhos logo em seguida. Enquanto o churrasco tá rolando lá fora, Maynard começa a entrar na mente de Lita e convence a garota a soltá-lo. Em troca, o velho da Havan e seus filhos a deixariam viver em paz. Tá falando sério? Porém, antes de sair do prédio, a gente tem que ver o velho da Havan dizer uma frase de efeito cafona e uma transição de cena mais sem noção ainda. Sabe o que eu disse sobre visão? Acontecendo nesse filme, meu Deus? Contudo, antes que o velho da Havan conseguisse escapar, a xerife volta e o prende novamente, fazendo as coisas voltarem ao normal. Bom, quase normal se você não contar os olhos arrancados de Lita. Como o pobre não tem um dia de descanso, a xerife vê o carro de seu marido parado na rua e resolve verificar. Pro azar dela, o seu matrimônio vai chegar ao fim antes da hora, porque tem uma corda com uma faca na ponta dela, apontando pro bucho do esposo cafonão. Tudo que é preciso para ativar a armadilha é alguém abrir a porta do carro e tarde demais. Eu tenho certeza que colocar os órgãos dele de volta na barriga vai fazer toda a diferença. Mano, como é que ela não viu a corda pelo vidro? Além disso, por que raiz ela abriu a porta quando o marido tá balançando a cabeça dizendo pra ela não fazer isso? Ela é uma policial, senhor. Sangue frio tem que vir em primeiro lugar. Triste pelo que tinha acontecido, a nossa heroína se distrai e leva uma coça dos 3 dedos. Enquanto isso, Lita não aguenta ouvir a zoação do velho da Havan e foge da delegacia. Como os nossos mutantes favoritos adoram churrascão, eles amarram a xerife nas grades da cela e passam a assar aquela carninha que eles tanto amam. Contudo, Maynard Pinhead da Havan é misericordioso e deixa uma saída alternativa para ela ao amarrar uma 12 no seu calcanhar. Caso ela colocasse o pé no chão, o gatilho seria acionado e o churrasco adiado. Depois que a família mutante vai embora sem o protetor solar e com o lombo sendo torrado, a xerife desiste e prefere a saída mais fácil. Calma que não para por aqui, já que Lita sai andando em direção ao nada e acaba parando na rodovia, o que pro seu azar é bem ruim quando seu caminho se cruza novamente com 3 dedos. Pô, cara, de novo! Pô, cara, custava ela ter se escondido em algum beco daquela cidade que ela tinha acabado de sair? Ela é acolhida por 3 dedos e é levada pra algum lugar que a gente nunca vai saber qual é, já que o diretor Declan O'Brien, o maior gênio das últimas décadas, achou que voltaria pra dirigir o 6º filme da franquia, que em tese teria a Lita como protagonista. E eu acho que não rolou. Pânico na Floresta 1 já começa com uma cena de introdução onde nós vemos 2 alpinistas não muito experientes subindo uma montanha em West Virginia. O que me deixa mais embasbacado é o fato de um casal ir para um lugar desses com vários relatos de desaparecimento, o que com certeza não é o local mais amigável para você passear. É claro. O namorado sem nome é pego por alguém que a gente não consegue ver na cena e a sua namorada consegue se soltar indo em direção aos carros, mas a Poia não vê um arame que é colocado bem no meio da estrada, fazendo com que ela caísse e fosse puxada para algum lugar que a gente não sabe onde é. Eu tô passada, chocada. O filme se inicia quando vemos Chris, um médico que tá atrasado por uma entrevista de emprego e ao ver um acidente na rodovia resolve procurar um caminho alternativo. Aí você já tem o primeiro erro, já que
que ele entra numa estradinha não mapeada e faz uma ligação para avisar que chegaria atrasado. Porém, o médico repara que aquela área não tem sinal de telefone. Não era muito mais fácil ele ter ligado quando ele estava no trânsito antes de sair da estrada? Chris encontra um posto de gasolina e pergunta ao proprietário, que não estava muito afim de trabalhar naquele dia, se havia outra estrada, o que é respondido pelo próprio Chris, que encontra um mapa com a marcação de uma rodovia alternativa chamada Estrada Urso da Montanha. O cara não se dá o trabalho nem de perguntar mais informação sobre o trajeto, justamente para um residente da região que saberia muito mais do que ele. Se fodeu. Chris parte pela estradinha e vemos um animal finalizado que é mais um presunto para esse filme aqui. Atenção ao trânsito é primordial nesses momentos, dica que o Chris não segue porque ele mete o seu Mustang na traseira de um Jeep, deixando ambos veículos inutilizados. No outro carro estavam dois casais, compostos por Carly e Scott e Evan e Francine, além, obviamente, de Jesse. Nossa! Eles percebem que o Jeep havia sido sabotado porque alguém deixou uma parada que furava pneus bem no meio da estrada, porém eles não se preocupam nem um pouco. Todo mundo decide continuar seguindo a trilha do Urso da Montanha, exceto Evan e Francine, que tem outro motivo para ficar ali vigiando os carros. Maconha. Contudo, o casal se distrai fazendo sacanagem e os dois são pegos por uma figura alta e forte como um touro, dando pra gente mais 2 presuntos. Além do mais, essa ideia do grupo é ridícula. Eles vão seguir uma estrada que eles nem conheciam em busca de resgate. Os caras estavam a 3 km da estrada principal, era só eles terem voltado andando. Em cerca de 40 minutos eles chegariam e teriam um sinal de celular para chamar a seguradora ou coisa parecida. No meio do caminho eles encontram um roedor parecendo massa de pastel e agora fica a minha pergunta. Depois de encontrar 2 animais abatidos, uma fogueira acesa e um fura-pneus, é sério mesmo que eles vão continuar seguindo a trilha? O grupo pelo menos poderia ter levado um meio de defesa, já que eles planejavam acampar no local. Eu já tô cansado de sugerir pra essa galera demente comprar uma arma no Walmart, então eles poderiam pelo menos ter levado um canivete suíço que tem várias funcionalidades. É verdade. Eles percebem que a estrada dá num abismo, em vez de voltarem pra porcaria dos carros, não, eles continuam seguindo uma trilha alternativa que não servia nem pra carro passar. Qual a chance de ter resgate ali? Eu diria... uma chance em 1 milhão. Eles encontram uma cabana no meio do nada e mesmo depois de ver mais de 10 carros abandonados de diferentes épocas, eles decidem entrar no local para procurar um telefone. E não bastando isso, como é que o Chris não percebeu a similaridade desse local com o posto de gasolina onde ele achou o mapa? É claro que existe um padrão super suspeito nisso aí. Ao entrar na casa, eles encontram pertences pessoais de várias pessoas que se perderam na trilha. Qualquer pessoa somaria 2 mais 2 e chegaria à conclusão que eles precisavam vazar dali o quanto antes, já que uma feijoada de respeito estava sendo preparada no fogão. O que era um claro sinal de que os residentes logo mais estariam em casa. Mas infelizmente o fundo do poço não para por aí, porque o Chris encontra um estoque de carne humana na geladeira e avisa a galera que eles poderiam virar o próximo churrasco de domingo caso eles não tivessem cuidado. Nesse momento eu usaria uma das janelas para escapar, no entanto eles preferem se esconder na cabana, já que os 3 canibais chegam da caçada e vão tirar um ronco depois de um dia cansativo de trabalho. Esse trio é famoso nos filmes da franquia e é constituído por 3 irmãos caçadores. São eles o Brutamonte, Dente de Serra, o cara inexpressivo, Um Olho e por fim o grande vilão de toda a franquia, o 3 Dedos, o canibal que é um pé no saco e vai dar muito, mas pode pôr muito presunto nos outros filmes. Eles são fruto de vários relacionamentos endogâmicos, ou seja, entre parentes muito próximos, que fez com que os 3 caçadores nascessem com uma resistência tremenda à dor. O grupo espera algum tempo e decide aproveitar a chance para escapar. Nesse momento, já percebendo que se tratava de 3 bárbaros sem chance nenhuma de diálogo, eu pegaria a arma de fogo de um deles e terminaria o serviço, já que dificilmente eles não conseguiriam rastreá-los depois de acordar. No entanto, ao sair pela porta principal, um dos caçadores acorda e uma perseguição frenética se inicia. Eu estou sentindo uma treta! Os nossos heróis sobem no morro na tentativa de despistá-los, o que pra mim não tem muita lógica, já que eles não conheciam a floresta. O problema é que os nossos sobreviventes vão parar numa área onde os canibais conheciam muito bem e são encurralados pelo trio de caçadores. É nessa hora que Chris tem a ideia mais estúpida desse filme. Ele fala que vai atrair a atenção dos canibais para dar tempo pro resto dos sobreviventes roubarem o caminhão guincho deles. Essa parte
eu entendi, mas alguém me explica por que ele corre em campo aberto bem na mira da espingarda de um dos caçadores só para levar um tiro de graça? Era muito mais fácil ele ter corrido pro lado oposto, onde o mato era alto e ele teria uma proteção natural, que é justamente o que o Scott faz ao escolher esse caminho para desviar a atenção do trio. O cara é um gênio. Carly, Jesse e Chris conseguem a proeza de roubar o veículo e voltam para buscar Scott, que tá em apuros. Ele quase consegue chegar no carro, mas é ferido por 3 flechas. Esse presunto poderia ter sido facilmente evitado, já que o Scott estava ligado que os canibais eram exímios caçadores. Um deles tinha conseguido acertar a perna do Chris a dezenas de metros de distância. Ele poderia ter descido o morro entre as árvores que a gente vê aí nessa cena, já que seriam obstáculos que dificultariam para o Dente de Serra acertar o seu alvo. No entanto, ele pega o caminho mais fácil, resultando em sua finalização. Desolados e sem saber o que fazer, os nossos sobreviventes chegam numa área da estrada que está bloqueada por alguns troncos. Nesse momento, eles poderiam ter dado meia volta, desatolado o veículo da terra e empurrá-lo para trás, ou pelo menos poderiam ter usado o guincho do veículo para puxar os troncos da frente. No entanto, eles optam por deixar o carro para trás e o pior, com a chave na ignição. Eles encontram uma torre de rádio e ao entrar lá conseguem fazer o rádio funcionar se comunicando com a polícia, mas o que eu não entendo é o porquê deles usarem sabres de luz do Paraguai para ficar brincando em frente à janela, consequentemente chamando a atenção dos caçadores. Você é burro, cara, que loucura. O 3 Dedos sobe pela escada atrás deles e nesse momento eu deixaria ele subir somente para empurrá-lo com uma pesada na fuça de volta pro chão. Talvez a queda fizesse um bom estrago nele. Isso é Esparta! No entanto, eles simplesmente fecham a porta na mão do 3 Dedos e ao serem confrontados por fogo sendo ateado na madeira da estrutura, decidem pular nos troncos abaixo do local, numa manobra arriscada que por um milagre funciona. Eles usam as árvores para se movimentar pela floresta e escapar do alcance dos caçadores. Bom, quase todos, porque a Carly fica chorando as pitangas com medo de atravessar um tronquinho de nada. Ela tenta atravessar a parada em pé. Mano, ela podia ter ido sentada com mais segurança. Em vez disso, ela decide voltar só para se tornar mais um presunto. Felizmente, Jesse e Chris são os personagens mais inteligentes de toda a franquia Pânico na Floresta, porque eles usam um dos galhos para causar um efeito de rebote bem na cara do 3 Dedos que cai da árvore, dando tempo para eles escaparem em paz. Ainda bem. No dia seguinte eles encontram uma estrada, mas antes que eles pudessem ir lá conferir, os 3 deformados os encontram primeiro e levam Jesse com eles, fazendo com que Chris tenha que esfolar todo o rabicó para chamar um policial que estava procurando por eles. O que eu não entendo é que o Chris tenta explicar toda a história pro policial fora do carro, totalmente vulneráveis. Se fosse eu, já tava gritando com o cara falando pra ele entrar na droga da viatura. Eu digo isso porque antes que o policial começasse o interrogatório, uma flecha mais rápida do que a do Gavião Arqueiro perfura seu olhinho, dando pra gente mais um presunto. Nesse momento, Chris se esconde debaixo do carro e depois vai pro mato, já que o Dente de Serra vai buscar o corpo do policial. Nesse momento, o médico poderia ter jogado uma pedra pro outro lado da estrada, distraindo a atenção do caçador e pegado a arma do policial no chão para sentar a bala no safado. A partir daí era só chamar ajuda pelo rádio da viatura, lembrando que o canibal estava sozinho nessa cena, então não seria muito difícil cumprir a tarefa. No entanto, Chris é um cavalheiro à moda antiga e se esconde debaixo do carro da polícia outra vez para ser levado de volta para a cabana e resgatar Jesse. Quem tá ferrada nesse momento é a própria Jesse, que ao acordar percebe que talvez os canibais queiram aproveitar sua carne de mais de uma maneira, se é que vocês me entendem. Que nojo. Mas é aí que Chris chega e coloca o carro da polícia no meio da casa, atropelando um dos canibais e sentando porrada no grandão. Eu vou te moer na porrada. Ele e Jesse, agora solta, lutam contra o 3 Dedos, que leva a pior e é imobilizado. Porém, como esses 3 canibais são mais resistentes do que finalista de prova de líder do Big Brother, eles começam a se levantar e Chris, apenas com uma bala na arma, sai da casa e decide atirar num tanque de combustível para mandar todo mundo pelos ares. Eu não sei se vocês repararam, mas a produção usou o início da música I Got You do James Brown para fazer o efeito de som da explosão. Se liga aí nessa cena.
No final do filme, Chris e Jesse pegam mais uma vez o guincho dos canibais emprestado e chegam no posto de gasolina pra arrancar o mapa do urso da montanha da parede. Nesse momento eles poderiam ter moído esse velho na porrada, porque ele vai dar problema no segundo filme. Contudo, tem aquela cena pós-crédito marota, já que provavelmente Chris avisou a polícia de toda a parada que tinha acontecido e eles mandam a porcaria de uma viatura e a droga de um policial de volta pra cabana. 500 mil casos de desaparecimento no local e a polícia não se deu ao trabalho de isolar a área toda pra confirmar o óbito dos 3 canibais. E o Zé Mané vai de noite, mano. De noite, como é que ele espera identificar provas numa escuridão dessas? É óbvio que a gente precisava de um gancho pro terceiro filme, já que o Três Dedos sobreviveu à explosão e manda o policial conversar com Deus antes da hora. O filme começa com 2 horas de introdução da floresta de West Virginia, porque vocês sabem que os produtores deixam linguiça calabresa pro filme chegar em pelo menos 1h30 de duração. Uma perda de tempo. Dirigindo um belo Mustang vermelho, conhecemos Kimberly, uma sub-celebridade que está tentando encontrar o set de gravação de um reality show que promete ser a nova sensação da TV norte-americana. No entanto, ela leva um mapa desenhado no papel de pão em vez de comprar um aparelho GPS que já era bastante popular em 2007. O agente da mulher aluga um carrão desses, a doida já tinha até um fone Bluetooth, custava deixar uma grana guardada para encontrar o local sem maiores problemas. Contudo, Kimberly se vê em um problemão, já que a estrada se separa em 2 caminhos diferentes que, olha só, não estão no mapa. Alguém me responde por que a Poia não pegou o número de celular dos produtores do programa e ligou para um deles para perguntar qual era o caminho certo? São os caras perturbados de verdade, né? Kimberly, por algum motivo, pega o caminho que tem uma placa de uma antiga fábrica abandonada, o local menos provável para servir de palco para gravação do reality show. Com certeza a atitude mais certa é tomar a direção oposta. Como ela é lerda demais, a garota acaba atropelando um homem e se desespera ao ver a pessoa em péssimas condições de saúde. Qualquer pessoa que já tenha tido aula de primeiro socorro sabe que não se deve movimentar a vítima por uma grande distância, devido a possíveis fraturas durante o acidente. Tudo que ela tinha que fazer era ter entrado no carro, ter voltado uns 100 metros para trás, onde ela tinha sinal de celular, e chamar o SAMU. Mas como ela deve ter um cérebro do tamanho de uma borboleta, ela não faz isso e toma uma mordida no lábio do homem que tava no chão. Ai, que delícia! Depois disso, ela se desespera, caminhando de olho fechado para longe dele. Eu não entendi exatamente por que ela faz isso, já que a mordida tinha sido na boca. Como ela tá brincando de Ray Charles, ela esbarra em outro cara que tá carregando um machado. E eu acho que não é para cortar a lenha. Com bastante linguiça para fazer aquele churrascão de final de ano, descobrimos que o homem é ninguém mais, ninguém menos do que o Três Dedos, um dos irmãos do primeiro filme que a gente descobre ter sobrevivido no final daquele mesmo longa. Ah, morre! Diabo! Essa cena dos caras arrancando as perdinchas da moça mostra que todo o filme fica melhor quando é usado efeito prático, em vez daquela porcaria de computador chamada CGI. Não é mesmo Pânico na Floresta 3? Nesse aqui é diferente porque o departamento de arte construiu tudo na mão mesmo. É no set de gravação do último sobrevivente que nós conhecemos o nosso time de participantes e sim, eles são muito burros. Temos o Jonesy, um aprendiz de Tony Hawk, só que sem talento. Helena, uma mulher de muitas habilidades que ela usa pra se dar bem na vida, se é que vocês me entendem. Nina, uma garota de cara fechada que prefere ouvir Billie Eilish do que falar com as outras pessoas. Jake, um ex-jogador de futebol e basicamente é isso. E por fim, Amber, uma ex-fuzileira naval que lutou no Iraque. Todos eles devem sobreviver por 5 dias na mata somente com a roupa do corpo e tomar as decisões mais estúpidas possíveis que vão levar à morte da maioria deles. Todo esse jogo empolgante será apresentado pelo melhor personagem desta franquia. É dele mesmo que eu tô falando, do Dale Murphy, coronel aposentado da Marinha, ou como eu gosto de chamar, Rambo del Paraguai, que além de militar faz bico de coach, porque ele tem as melhores frases desse roteiro, se liga aí. Desci a 2 canyons daqui, nunca fiz sexo com um porco na minha vida! É uma coisa em você que ele não vê, mas eu sim. Você pode ser bonita, mas é mais forte do que pensa. Malditos guerreiros de fim de semana. Como a Kimberly já virou presunta, a produtora Amara toma o seu lugar e é colocada no programa. Os participantes se separam em duplas e a partir de agora eles devem entrar na floresta para caçar comida e dizer um monte de frase de efeito, pior do que postagem de mensagem de ano novo. Uma coisa que eu não entendo é que essa galera poderia ter levado, de acordo com as próprias regras do jogo, qualquer roupa com eles. Eles deveriam ter levado roupas arejadas, próprias para a trilha, incluindo botas específicas para isso. Mas não, a galera vai de calça jeans, shortinho
encavado e tênis de academia. Tu não entende nada. Nesse meio tempo, um dos membros da produção decide tirar a água do joelho e eu realmente não sei qual o problema desse cara, porque ele tá mijando pra cima. Vocês que estão assistindo, me disse só eu acho isso estranho. Porém, não demora muito pra ele virar mais um presunto e ganhar um novo corte de cabelo. Infelizmente, o nosso Rambo del Paraguai é confrontado pelo Três Dedos e mesmo depois de o ferir, o ex-militar percebe que seu oponente não sente dor. Mas que porra é essa? Nesse momento, ele poderia ter pegado o machado na árvore e brincar de Jason com mutante comedor de gente, mas ele prefere tentar escapar só pra ser nocauteado por outro membro da família de caipiras. A partir daí, a pataquada começa. Jonesy, o skatista falido, é o pior personagem desse filme. Além de inútil, as piadas sexistas dele são tão frequentes que até o Stifler ficaria de saco cheio. Vocês podem lutar na lama por ele, e eu tô preparado pra isso. Eu posso te ajudar a passar nos lugares difíceis de alcançar. É tão longa e dura. Ele e Amber estão formando uma dupla e magicamente acham um pedaço de picanha sendo assada no meio da floresta. Eles então têm a maravilhosa ideia de levar a carne e dividir com os outros personagens, o que pra mim não faz sentido nenhum. Se eles queriam ganhar um prêmio de 100 mil dólares, faria mais sentido eles deixarem os outros ficarem com fome, justamente pra eles desistirem da competição. O miserável é um gênio! Mas essa parada de reality show é só pra dar uma sensação de algo diferente do primeiro filme, mas basicamente não faria diferença nenhuma tirar isso do roteiro. Michael, o diretor do programa, tenta deixar as coisas mais calientes entre Jack e Helena, contudo o ex-jogador de futebol tá mais perdido do que cego escolhendo vídeo de conteúdo adulto na internet. O que está acontecendo aqui? No entanto, Helena quer mais tempo de tela e com Jack fora da jogada, resta Michael pra ela dar uma limpada na câmera dele. O problema é que Mara, que era namorada do cara, pega os dois no flagra e acompanhada de Nina decide sair do programa e ligar pra alguém pra ir buscá-la. Mas se tem uma coisa surreal nesse filme é que ela, em vez de voltar pro set de gravação e ligar de lá, a garota simplesmente prefere entrar numa cabana pra lá de suspeita pra usar o telefone. O roteiro até tenta explicar que ela não queria olhar na cara do namorado dela, mas mano, de qualquer forma ela teria que voltar pro trailer, já que a pessoa que viria buscá-la nunca iria encontrá-la no meio da floresta. Outra coisa, quem em sã consciência invade uma casa no sul dos Estados Unidos, onde praticamente todo morador tem uma arma em casa e não gosta da galera da cidade grande? Além disso, qual era a garantia de ter um telefone ali? Cortando pra Helena, vemos a Beldade tomando um banho de sol enquanto ela é observada por um dos mutantes, que tá naquela idade que vocês sabem, a vozinha tá mudando e tá com vontade de comer todo mundo, só que nesse caso, literalmente. Durante uma singela homenagem, o cara é pego pela sua irmã gêmea / namorada, que fica morrendo de ciúmes e parte pra tirar satisfação com a modelete do reality show. Sua piranha. Nesse exato momento, se fosse eu, teria dado um tibum no rio e deixado a correnteza me levar o mais longe possível daquela Miss da selva após o surto de picada de abelha africana. Como Helena acha que a aparência é mais importante do que o intelecto, a vida mostra pra ela o contrário e ela se torna mais um presunto. Voltando pra cabana, a dupla Girl Power descobre que o local pertencia à família dos canibais e que quando eles não estavam caçando, eles tentavam fazer o pior álbum de família que vocês podem imaginar, porque só tem gente feia nas fotos. Quando elas se ligam que devem sair de lá o mais rápido possível, percebem que não vai rolar, porque uma das meninas canibais traz uma outra integrante da família que tá prestes a dar à luz a um menino? Depois do nascimento do joelho de porco, tudo que as duas pois tinham que fazer era esperar as outras mulheres se distraírem para fugir de casa, mas é claro que uma delas tem que dar um suspirinho assustado, o que coloca a Miss picada de abelha atrás delas. As duas são espertas em bloquear a porta com a cama para ganhar um tempinho, no entanto elas também poderiam ter usado as facas no próprio local para dar um fatality na mutante, contudo elas preferem fugir pelo banheiro, que na verdade é o buraco onde deveria haver uma privada. Que nojo. De volta à floresta, tudo que elas tinham que fazer era correr pra dentro dela, usando as árvores e mato como proteção natural, mas as duas preferem correr pela trilha e isso daí acontece. O corpo da produtora é levado pra cabana do Três Dedos, onde nosso herói Rambo del Paraguai está preso, mas a gente sabe que o cara é zica e ainda demora muito pra ele se soltar. Mesmo achando essa franquia cheia de altos e baixos, bom, mais baixos pra mandar real pra vocês, eu sempre me empolgo com essa cena, porque na maioria dos filmes de terror, os mocinhos sempre viram carne moída pelas mãos dos vilões, mas nesse aqui rola um UFC sinistro. Mete a bala nele, mata esse danado! Eu só acho que o Rambo del Paraguai falhou em não confirmar o presunto do Três Dedos, ele poderia ter dado outro tiro só por garantia, já que ele tinha percebido uma capacidade regenerativa incomum desses seres feios pra cacete. O Rambo encontra uma cabana na mata e descobre que Maynard é o dono, ele mesmo, o dono do posto de gasolina que troca ideia com o Chris no primeiro filme. O vovô explica que houve derramamento de lixo tóxico no rio, eliminando
toda a fauna local e contaminando os bebês nas barrigas de suas mães, o que causou efeito de mutação. Depois disso, a mesma família ficou no local, tendo relações entre si, o que só contribuiu para as próximas gerações nascerem mais feias ainda. E já que não tem animal na floresta, a galera tem que se virar com o que tem, nesse caso com a turistada. Porém, esse filme aqui tá com mais reviravolta do que Sexto Sentido, pois esse mesmo velho é o pai e avô daqueles mutantes e ele ataca o Rambo, que no auge da sua forma física elimina o Maynard sem muita dificuldade, porém com muito estilo. De volta ao trailer, Michael tá procurando pelo seu assistente, que já bateu as botas quando ele é surpreendido pelo pai da família mutante. Mano, o cara é enforcado pelo grandão, só que tá cheio de coisa na mesa ao lado dele. Ele poderia ter usado o teclado e os outros equipamentos para quebrar na cabeça do vilão, só que ele não faz isso e prefere ficar segurando a gola da camisa do cara. Como você é burro? Enquanto isso, os outros participantes se reúnem na floresta para degustar a iguaria chamada Lombo de Kimberly, só que a Nina aparece e diz para eles darem o fora dali, o que é aceito pelo grupo depois deles perceberem que estão se banqueteando com a colega de profissão deles. Percebendo que o trailer foi roubado pela família Buscapé e que a floresta está cheia de armadilhas de urso, os sobreviventes deveriam voltar para estrada e ir pelas beiradas, onde o mato é mais baixo e dá pra ver se tem armadilha ou não. Só que por algum motivo o Jack diz essa besteira daí. É pela estrada, somos alvos fáceis. Eu quero todo mundo junto e cuidado onde pisam. Que cagada. Faz algum sentido isso pra vocês? Eles encontram o casal de bicho feio e uma batalha frenética se inicia, sem a ajuda da Nina, que resolve sair correndo dali e cai numa adivinha o quê? Isso mesmo, numa armadilha. Voltando pro combate, com mais corte de câmera do que um filme de identidade Bourne, os nossos heróis parecem estar levando a melhor, até que Amber arremessa sua lança em direção a Miss cara de picada de abelha, só que a danada consegue pegar a arma no ar. Agora eu sei de onde saiu aquela cena de Capitão América em Guerra Infinita, eles se inspiraram em Pânico na Floresta 2. Eu tinha certeza. E esse é exatamente um dos maiores erros de Amber, já que se livrar da própria arma pode ser o seu fim. Jack então se separa de Tony Hawk e Amber para ajudar a Nina a sair do buraco, e vocês não vão acreditar, mas ele usa o braço lesionado para puxar a menina de lá. Por que raios ele não usou o outro? Por disso nós vemos Tony Hawk e Amber correndo pela floresta quando o skatista é pego por uma corda e içado pro alto. O engraçado é que Amber convenientemente vê um machado do lado da corda que estava prendendo o cara. É óbvio que isso é uma armadilha, sua poia. Ela deveria ter puxado o machado com um tronco para ver se a trapaça seria ativada ou não, mas a gênia consegue se pega também, dando mais 2 presuntos para nossa contagem. Já era! Nina e Jack então chegam na fábrica abandonada e ouvem Michael gritar dentro do trailer, ou melhor, uma gravação de Michael sendo finalizado pela mãe da família. E olha só, os Iluminados conseguem ser capturados pelos mutantes. Bom trabalho! Esses dois já tinham reparado que haviam 2 esqueletos no local. Um monte de carro estocado de pessoas que tinham virado marmita, bastava dar meia volta e sair daquele local. De todos esses personagens, o único que eu me importo realmente é o Rambo de Paraguai, porque agora ele está armado, pintado e pronto para botar para ferrar. O nosso herói chega na fábrica para resgatar Jack e Nina, mas comete um erro terrível. Ele tá no porão do local e vê a matriarca jogando os restolhos no moedor de carne. Ele tinha um arco e uma faca, bastava ter ido por trás da mulher e finalizado o serviço de forma furtiva, melhor do que lutar com todos eles de uma vez. Enquanto isso, Nina é escolhida para ser a 5ª membro da família e até participa do almoço de domingo, só que ela é vegana e não curte a dieta dos irmãos adotivos dela. Se você tá achando essa cena nojenta e percebeu vibes daquela famosa cena de jantar do primeiro massacre da Serra Elétrica, é porque você tá coberto de razão, já que o próprio diretor desse filme confirmou isso. Eu entendi a referência. Além disso, descobrimos que a família é cristã porque eles rezam e assistem missa na TV. Eles só esqueceram do 6º mandamento. Felizmente, Rambo del Paraguai chega na situação e atrai os 2 irmãos mutantes para finalizá-los com uma explosão de dinamite. Nesse momento, ele deveria ter ficado naquele local de tocaia para esperar se mais algum membro da família iria aparecer por causa do barulho. No entanto, ele não faz isso e vai resgatar Jack e Nina. Ele até consegue, mas é alvejado por 2 flechas do pai da família. E nesse momento, eu me pergunto, por que raios os 2 sobreviventes não avisaram que tinha mais 2 mutantes vivos? Não sei. É nesse momento que a mãe mutante aparece e finaliza o nosso querido Rambo del Paraguai. Descansa em paz, soldado. Os pais mutantes encurralam Jake, só que Nina já tá de saco cheio dessa história e chega dando pescotapa na mãe e uma mordida delicada no cangote do pai, os empurrando no moedor de carne com o tronco e acabando com essa palhaçada de uma vez por todas. Os 2 saem da floresta em direção ao sol, mas nem tudo são flores, porque descobrimos que 3 Dedos sobreviveu ao confronto com o Rambo del Paraguai e que agora ele está criando o Joelho de Porco para ter mais um filme de uma franquia que era para ter terminado nesse filme aqui.
O filme começa com 4 amigos fazendo rafting no rio entre as montanhas de West Virginia, um lugar onde já desapareceram 327 pessoas, mas que mesmo assim é o lugar escolhido por esses jovens dinâmicos para curtir o final de semana. Eles com certeza deveriam ter feito uma pesquisa na net sobre o local e sua segurança, assim eles saberiam dos desaparecimentos e escolheriam outro lugar, mas eu acho que inteligência não é o forte dessa galera aí. Eu também. Eles decidem parar em terra firme para acampar. O problema é que 3 Dedos era o proprietário do pedaço e não gosta nada do MST Kids invadindo a sua terra e começa a perseguir os demais. Trey nesse momento deveria ter entrado no rio, já que a correnteza o levaria rapidamente para outra parte da floresta e ele ainda poderia usar a água para ficar bem longe do alcance das flechas do canibal, mas eu acho que é melhor entrar na floresta bem onde o vilão mora somente para facilitar o trabalho do caçador e virar mais um presunto. Já era! Enquanto isso, o outro cara do grupo, chamado Brent, desesperadamente corre pro outro lado da floresta. O que eu não entendo é que ele revela a sua localização, porque ele não consegue ficar com a matraca fechada e grita socorro a toda a hora. Socorro! Socorro! É sério isso, se você tá sendo caçado, ficar calado é a melhor coisa a se fazer agora. Pro seu azar, ele acaba ativando uma armadilha e é fatiado em 3 partes. E é aqui, neste pequeno momento, que descobrimos o que é falta de grana. Eu tenho horror a pobre! Mano, se fosse pra criar essa porcaria de defeitos especiais, era mais fácil pôr 3 Dedos finalizando o cara do que fazer essa atrocidade aí. Apesar dos apesares, Alex é esperta pra ficar em silêncio e passar desapercebida por 3 Dedos. Nesse momento ela deveria ter aproveitado a chance e ter usado um dos barcos pra voltar pro rio, já que o comedor de gente estava distraído caçando os 2 azarados, mas ela não faz isso. Alguns dias depois desses acontecimentos, conhecemos Nate, um guarda penitenciário que é a lata do vampirinho de Crepúsculo Edward. É o seu último dia de trampo, já que o Brilhoso vai pra faculdade. Contudo, como presente de despedida, ele recebe a missão de escoltar Chaves, o Antônio Bandeiras colombiano, para um presídio de segurança máxima, juntamente com outros detentos. Nesse grupo de foras da lei temos Floyd, um simpatizante do bigodudo alemão, Crawford, um ladrão de carros, Brandon, um ex-militar, e Willie, um agente do FBI disfarçado para descobrir mais informações do suposto plano de fuga do Antônio Bandeiras sul-americano. Com o objetivo de não ter sua vida vasculhada pela gangue de Chaves, ele sabiamente muda de nome e escolhe um fake que com certeza não vai levantar suspeita nenhuma. Willie Juarez é na verdade o policial federal William Juarez. No meio do caminho, eles param numa pequena delegacia na estrada, onde conhecemos o xerife Carver e a policial Ellie, que não fazem diferença nenhuma pra história. Nate conta ao xerife a rota que eles pretendem fazer. O grupo vai passar pela antiga estrada do Urso da Montanha, aquela mesma que vocês reconheceram do primeiro filme que nunca havia sido terminada. Além disso, com todos aqueles desaparecimentos, o xerife simplesmente não alerta o vampirinho de que a estrada não é segura, o que ele claramente poderia ter feito. Eu quero que você se foda! Outra coisa, por que raios não tem viaturas da polícia fazendo a escolta do ônibus? Os caras estão transferindo um importante criminoso que é monitorado pelo FBI, mas não se dão ao trabalho de arranjar recursos adicionais para evitar uma possível fuga. Ao entrar na estrada alternativa, eles logo são saudados por 3 Dedos que com seu caminhão fura os pneus do ônibus e faz o veículo capotar. O mais engraçado da situação é que o Zé Ruela do cover de vampiro se agarra no corrimão do ônibus sem fazer nada além disso. Ele poderia ter afastado a caminhonete do mutante atirando com a sua 12, mas é melhor esperar o pneu da parada estourar e cair morro abaixo. Convenientemente, todos sobrevivem. Nesse momento, o Edward Vampirinho Brilhoso poderia ter se afastado do veículo e ter mandado os prisioneiros saírem calmamente, um a um, mas ele é lerdo demais e o Antônio pega a arma dele. Só que numa virada impressionante de eventos, um outro guarda rende Chaves, mas logo é finalizado pelo nosso mutante favorito. É então que o Nate cosplay de vampiro poderia ter aproveitado a chance e recuperado as armas, mas ele fica lá igual Sangamongo e o galã colombiano toma controle da situação uma vez mais ao disparar chumbo grosso no cabra feio da peste. Chaves manda Nate entrar no ônibus e pegar as chaves das correntes que prendem os pezinhos dos danados, o que ele até faz. No entanto, ele acaba não encontrando as chaves e poderia ter saído com o outro guarda Walt pelo vidro da frente do veículo, abandonando Zé Ruela, que com certeza seria um alvo fácil para o canibal. Mas não, ele decide reencontrar o grupo mesmo assim. A realidade é a família.
Nesse momento, os iluminados poderiam ter voltado para a estrada ao subir o morro, mas eu acho que é mais seguro fugir pela floresta, justamente o local onde eles estariam mais vulneráveis ao ataque do caçador comedor de gente. No meio do caminho, eles encontram Alex, a garota do começo do filme que dá um resumo da parada sinistra que tá rolando. A gente vai morrer! Ela também é feita de refém e juntos eles encontram um antigo carro forte que tá abarrotado de bufunfa. Como o bandido não gosta de trabalhar, eles mandam os policiais e Alex carregarem as sacolas. Contudo, ao inspecionar melhor o local, Nate encontra uma arma. Ele tinha tempo de sobra para verificar se o trabuco estava carregado, mas olha só, ele não faz isso e entrega a parada para Walter, que tá muito machucado e mancando mais do que marombeiro treinando perna uma vez no ano. Walter inocentemente tenta disparar em Chaves, mas com a arma descarregada ele é finalizado sem dó, o que me leva a pensar, não era mais fácil ele ter encostado a parada na cabeça do Antônio Bandeiras do Paraguai e ter blefado com ele, negociando uma fuga pra floresta? Não. Depois disso, vemos Nate recebendo um cafuné dos criminosos nesse roteiro escrito por uma criança de 4 anos, porque o filme não tem história e a gente é obrigado a ver o policial Palmito tomando porrada 537 vezes. Eu não estou suportando mais. Como este filme está conectado ao segundo, a gente tem a volta do 3 dedões, ou como eu gosto de chamar, joelho de porco. Ele está sendo treinado pelo seu tio, barra pai, barra avô. Sei lá, esse tipo de relação é estranha pra mim. Contudo, como ele ainda é estagiário, o joelhinho se empolga demais e parte para cima do esquadrão pilantragem sozinho, sendo facilmente rendido e consequentemente perdendo a cabeça, literalmente. Peraí, a Alex fala pro grupo que quem tá caçando eles não é o joelho de porco, mas sim um homem adulto. Não era mais fácil eles terem feito o joelhinho de refém e negociado com 3 dedos sênior a picape dele? A galera finalmente chega nos barcos usados pela turma da Malhação no começo do filme, entretanto percebem que cabem apenas 2 pessoas em cada embarcação. Nesse momento, se o Antônio Bandeiras Made in China quisesse mesmo derrotar esse filme, ele simplesmente poderia ter atirado em seus parceiros de crime, cortado seus pezinhos de princesa e se livrar das correntes, deixando apenas outro capanga para justamente levar o restante das bolsas com a grana no outro barco. No entanto, eles preferem esperar o Nate furar o barco para voltar mais uma vez para a floresta. Pô, cara, de novo! Como essa história tá se prolongando demais, o Willie, o agente disfarçado, tenta render Chaves, que acidentalmente tropeça uma das armadilhas do 3 dedos que finaliza o agente da lei em mais um show de defeitos especiais. Mais adiante, eles encontram a picape do mutante dando sopa, contudo desconfiam se tratar de mais uma capirotagem do vilão. Nesse momento, eles deveriam ter arremessado galhos e pedras ao redor do veículo, justamente para ver se tinha alguma armadilha instalada, mas obviamente eles não fazem isso e mandam o ladrão de galinha dar uma de GTA no carro do caçador. Ele logo é pego por uma armadilha que magicamente ele não consegue ver, mesmo a parada estando a 30 centímetros de sua cabeça. Como você é burro. Sendo arrastado pela estrada e virando mais um presunto. Enquanto isso, vemos o xerife Carver que tá usando seus poderes Jedi para pressentir que algo de errado não está certo. Ele decide investigar e ao encontrar o ônibus capotado, liga para os tiras do FBI, enquanto a sua parceira policial verifica outra área da floresta. Na floresta, o grupo de Prison Break se livra das correntes, só que Floyd decide finalizar a garota por algum motivo que eu ainda não entendi, e Tonhão entra no meio, o que dá a chance de Nate Vampirinho e Alex escaparem, enquanto Brandon decide ficar ali assistindo o show de UFC. É então que o Antônio Bandeiras do Paraguai leva a melhor e esconde o dinheiro para ir atrás de Nate, o que quase dá certo até o xerife fã de bacon aparecer e render os presidiários, só para 5 segundos depois virar a marmita do imitador do Conde Drácula. Resumindo a ópera, Floyd recupera a consciência e rouba o dinheiro de Chaves, só que mano, ele decide escapar pelo pior caminho possível, pelas pedras do rio, onde o solo é todo desnivelado. Perturbados de verdade, né? Não bastando isso, tá escuro e o cara consegue pular em falso, detonando seu próprio tornozelo. Ao ouvir os gritos da donzela careca, Chaves localiza seu oponente e corre para recuperar a grana, só que é tarde demais, porque 3 dedos ouve a aberração e faz churrasco com o cover do Nappa de Dragon Ball Z. Nesse precioso momento, nossos heróis cabeçudinhos estão atrás do Chaves, que não tá prestando atenção neles. Nate e Alex poderiam facilmente ter dado no pé, mas não, eles decidem ficar pro churrasco e mais uma vez são feitos de refém.
Querendo aumentar sua chance de sobrevivência nesse programa de falidos na selva, Tonhão entrega Alex de bandeja pro Três Dedos, que aceita a oferenda e a leva pra sua cabana. Comovido com a separação dos pombinhos apaixonados, Brandon dá um nocaute em Tonhão e diz pra Nate resgatar seu crush. Pega eles, meu gato. Ao chegar na cabana, Alex pega uma faca de um tronco discretamente e poderia ter aproveitado uma chance melhor para dar um golpe em cheio no seu novo marido, mas ela não faz isso e dá uma espetada na perna dos Três Dedos, que mais uma vez rende a donzela e a prende junto da policial parceira do xerife fã de bacon. Ela, de alguma forma que o filme não explica, foi capturada e acaba de entrar para nossa contagem de presuntos. Ninguém se importa. Nate, com a ajuda do doguinho do xerife, rastreia Alex até a cabana, porque mesmo que a garota tenha sido levada pra lá de carro, de alguma forma o K9, cão da pesada, consegue rastrear o seu cheiro. Enquanto isso, o Três Dedos faz mais uma visitinha a Tonhão, que dessa vez está preparado pro confronto. Veja que Três Dedos não tem uma arma que ele pudesse arremessar em seu oponente. Isso abriria uma brecha pro Antônio Bandeiras colombiano esperar e atirar a queima-roupa no caçador mutante, só que por algum motivo ele prefere disparar de longe, acertando o ombro do vilão comedor de pessoas desprovida de cérebro. Estou no limite. Um confronto no mano a mano se inicia e surpreendentemente Chaves leva a melhor e tá prestes a dar um fatality em Três Dedos. Observe que o cara feio tá no chão apenas com um gancho na sua mão. Se o Tonhão tivesse pisado naquele braço, o imobilizando, ele teria caminho livre para terminar o trabalho, mas como ele não faz isso, Três Dedos aproveita a chance e dá uma ganchada, finalizando o nosso querido Tonhão. Finalmente Nate chega na cabana e desamarra Alex, só que o Três Dedos aparentemente desenvolveu uma habilidade de teletransporte no filme, porque o cara chega lá em 2 minutinhos, começando uma pataquada sem limites. Alex mostra que não é uma personagem tão inútil assim e atravessa o maior comedor dessa franquia com uma estaca. Eu ainda acho que eles poderiam ter finalizado o serviço, porque tinha um machado bem ao lado deles, mas eles não fazem isso e decidem pegar a estrada. Errou feio, errou rude. O mais engraçado é que eles dirigem por 5 minutos na rodovia e mesmo dessa forma, o Três Dedos consegue alcançá-los a pé. Vampira. Noturno. Mais uma vez temos uma cena de capotamento, porém agora é diferente, porque o Nate faz a dança do Siri, dá um passinho pro lado e acerta uma ganchada em Três Dedos que é deixado na fogueira de São João, pelo menos até o próximo filme. Brandon volta e Nate o deixa escapar porque ele achou o cara gente fina e os dois pombinhos são finalmente resgatados. Amém. Contudo, alguns dias depois, Nate volta naquela mesma floresta para recuperar o dinheiro que não tinha sido queimado, mas peraí, os bandidos não tinham pegado tudo? Isso realmente não importa, porque quem também chega no pedaço é Brandon, que passou na loja de caça e pesca para comprar um arco do Gavião Arqueiro e finalizar Nate vampirinho brilhoso pelas costas. Eu não entendi, ele tava esperando o Nate voltar lá e por isso ele comprou o arco ou ele tava lá por acaso? Dane-se tudo isso, porque uma outra figura sinistra chega pela retaguarda de Brandon e crava sua arma bem no corpo do ex-presidiário. O filme se inicia pela enésima vez na floresta de West Virginia. É lá que vemos um casal de ciclistas parando para se aquecer. E não é da água termal que eu tô falando não. Eles são vigiados por Três Dedos, que parece estar gostando muito do oba-oba. Ai, que delícia! Depois de dar uma bimbadinha, eles voltam pra trilha, mas já é tarde demais, pois o namorado é acertado por uma flecha e a mina é derrubada por uma linha de arame farpado. Prestes a virar presunto, Três Dedos vem com tudo e dá uma finalizada de respeito, decapitando a mulher assanhada. Pouco tempo depois, conhecemos o Resort Hot Springs. O local é gerenciado por Sally e um dos integrantes da família de Michael, nesse caso, o Jackson. Os dois são irmãos e... acontecendo aqui? Eu acho que aquela palavra que começa com in e termina com sexto é bem popular por essas bandas. É hora do resort fechar depois de um verão, sendo o último dia para as velhinhas do asilo realizarem todas as suas fantasias. Porém, como vovós aposentadas não são a praia de Jackson, ele pede que seus primos feios da peste finalizem o assunto. De alguma forma, a dupla dinâmica de irmãos localiza Danny, o protagonista mais chato dessa franquia. O cara quase tinha se autofinalizado recentemente depois de ter
ter falido na bolsa e, sendo órfão, acaba descobrindo seu herdeiro do resort, que vem com um brinde bem especial: os mutantes canibais, que também fazem parte da família. Oh shit, here we go again. É óbvio que nesses filmes a gente não pode ficar sem o grupo de jovens BFT, burros, fracos e tarados. Além de Danny, temos a sua namorada Toni e personagens tão desinteressantes que eu tô com preguiça de citar o nome de cada um. Ao chegar no resort, Danny recebe um abraço de boas-vindas um pouco caloroso demais, o que desagrada a Toni. Se tem uma coisa boa pra citar em Pânico na Floresta 6 é o cenário do resort. É bem construído e usa recursos práticos. Pelo menos foi um acerto do estúdio ter trocado o diretor Declan O'Brien depois de 3 filmes pavorosos. Em seu lugar, o estúdio trouxe o búlgaro Valery Milev. E se tem uma coisa que eu tô pedindo bastante no momento da edição deste vídeo é que o diretor me leve pra longe desse filme. Moleque, que piada horrível, cara. Papo vai, papo vem, Danny começa a se encantar pelo lugar, a ponto de Jackson convidá-lo pra caçar na floresta. Enquanto isso, o casal de amigos de Danny vai na cidade comprar pão e mortadela e acabam encontrando o xerife, que pergunta se eles viram algo estranho em Robb Springs, já que Agnes, aquela velhinha lá do começo do filme, havia desaparecido. O mais surreal é que ele ainda cola a foto da vovó no mural com resolução para pessoas com estigmatismo, porque tá tudo embaçado. Isso aconteceu porque a produção maravilhosa desse filme simplesmente colocou fotos de pessoas reais que desapareceram de verdade. Nessa leva tava uma idosa que havia sumido na Irlanda. Resumindo a história, a família da vovó não gostou nada disso e processou o estúdio, que foi obrigado a retirar todas as cópias do filme de circulação e relançar o longa com essa imagem borrada que vocês estão vendo aí. Caracas. O xerife então decide investigar o resort para pegar mais algumas pistas, mas é distraído no caminho ao avistar o vestido da vovó Agnes ao mesmo tempo que Danny tá puxando a corda de um arco por perto. A edição do filme é safada e tenta enganar a gente ao vermos o policial ser alvejado, mas em vez de Danny, o atirador é o Três Dedos. Olha só, na minha humilde opinião, uma 12 é bem mais letal que uma flecha. O policial poderia ter ficado atrás da árvore onde ele tinha caído para acertar um tiro a queima-roupa em 3 dedos. Além disso, ele poderia pelo menos ter chamado ajuda pelo seu rádio, mas pra que fazer isso se ele pode sair correndo e ser acertado pelo vilão mutante? Nesse balai de gato, Danny acerta um Bambizinho e ainda finaliza o bicho a mando de Jackson. Era pra gente gostar desse personagem? Toni, então, muito preocupada com Danny, manda um de seus amigos genéricos irem atrás dele numa floresta de mais de 300 mil metros quadrados, o que acaba no encontro entre o cara e o Dente de Serra, que tava comendo um animal abatido por Danny. Socorro! Socorro! Ao correr, o jovem da cidade, Leite com Pera, esbarra em Danny, fazendo os dois caírem em cima de um arame farpado largado no local. Jesus! Olha a tua família, Danny, para que você tá reclamando? Pode se acostumando a ficar perto dessa parada. Com a perninha rasgada, Danny é tratado por Sally, que não tá conseguindo conter o fogo na bacorinha. Nossa! Toni chega e interrompe o fogo da danada porque é hora de ver mais uma cena de Fap em Pânico na Floresta 6. Como esse roteiro é maravilhoso, a gente também é obrigado a ver Sally danadinha tocando seus Países Baixos enquanto a galera tá fazendo uma festinha na piscina. Tudo parece bem até que o casal, que eu não lembro o nome, começa a se pegar e resulta nos outros amigos mergulhando pra filmar a cena toda, porque eles são zica e tem uma GoPro que, olha só, consegue filmar debaixo da água. Eu não estou suportando mais. No entanto, um dos caras vê o Dente de Serra louco pra morder umas gargantas em mais uma cena desnecessária nesse filme. O que eu sinceramente não consigo compreender é que esse cara viu o mutante 2 vezes no mesmo dia e continua na porcaria do resort. Se fosse eu, chamava a galera pra comer um rodízio de pizza na cidade e sumia de lá o mais rápido possível, mas ele não faz isso. No dia seguinte, Danny toma sua decisão de ficar no resort e pede à sua turma que o ajude a reformar o local para receber as estrelas de Hollywood. Contudo, Brian e Gillian têm outros planos que incluem roubar a decoração do local para vender no Mercado Livre. Eles descobrem uma câmara secreta no porão e, diferentemente de Harry Potter, a única cobra aqui é a do Brian, porque a gente tem mais uma cena de fulquelância. Esse filme parece um looping sem fim, já que Sally segue os dois e começa a receber uma entidade ao ver os dois se pegando. Pô, cara, de novo! Contudo, não é o dia de sorte pros Totosos, já que Três Dedos e companhia chega na situação e faz o ritual da Tortuguita em Gillian. Brian também é nocauteado e vai precisar de um babador pro resto da vida, que não é muito tempo. É então que Sally danadinha leva o garoto pros seus aposentos e começa... deixa pra lá. Só que Jackson chega e diz pra ela se guardar pra Danny, levando Sally a finalizar Brian em mais uma cena caliente. Pedro, cara! Eu conto
conta esse Fap como novo ou eu considero a continuação do que tava rolando antes? Esquece isso, porque no dia seguinte, Danny descobre que seus amigos haviam sumido, depois de também perceber que os caras rapelaram a cerâmica dele. O rapazola fala que eles eram um atraso na vida dele, gerando atrito com Tony. Wow, Danny. They are your friends. É, grande porcaria de amigos, os caras roubaram ele. Além disso, o cara se sente bem naquele lugar e resolve se livrar dos seus medicamentos tarja preta que mantinham o restante de sua sanidade, e a partir daqui é ladeira abaixo. Jackson diz que tem um segredo e leva Danny pra floresta novamente, no entanto, eles são seguidos por um de seus amigos. Danny chega numa vila onde todos os seus parentes com defeito de fabricação se encontram. Eu digo isso porque é revelado que essas pessoas lindas vêm de 3 famílias. Você é um bruxo. Daniel Hilliker e o último da linhagem a ter sangue puro. É por isso que ele tem a missão de colocar muitos babies em Sally danadinha e dar continuidade à família. Depois de tomar a marvada da cachaça, Danny resolve investir em sua prima, que ele delirante pensa ser Tony. O amigo de Danny observa a cena toda e antes de contar pra Tony, ele é pego por dentes de serra e aberto igual um leitão de Natal. Eu acho que a ceia chegou um pouco mais cedo pra essa gente. Depois da cavalgada ao ar livre, Danny volta pro resort e ainda muito louco decide cochilar no sofá. O restante de seus amigos, por outro lado, tá com uma larica e resolve descolar um lanchinho na cozinha, mas é aí que as coisas saem do controle, pois eles veem Jackson fritando o presunto humano e ao se ligarem que ali não é o lugar deles, passam a ser perseguidos pelo trio canibal. Pra salvar a vida de Tony e o irmão dela, esse cara nada relevante pra trama segura o dente de serra e ainda consegue acertar uns ganchos de direita. Na minha opinião, ele poderia ter facilmente escapado de lá ao jogar os halteres na janela atrás dele, mas como inteligência não é o seu forte, ele perde os dedinhos e é castigado pelos irmãos a ser obrigado a beber muita água pelo rabicó. Sem sinal de Danny, Tony decide procurar pelo seu namorado, mas é avisado pelo seu irmão que essa é uma péssima ideia e eu tenho que concordar com isso. No entanto, a corneada insiste e pega uma arma no mural da família e se vocês perceberem bem, tem mais uma espingarda ali que seu irmão poderia ter pego, mas vocês acham que ele faz isso? Não. Evidente que não, e ao invés de sair da casa, o cara decide entrar num corredor aleatório sem motivo nenhum, só pra dar um pisão numa armadilha de urso e ser finalizado pelo trio parada dura. Tony então decide investigar a câmara secreta, mas descobre que é Sally quem a espera. Não demora muito para as duas caírem no tapa pelo coração de Danny, mas como Tori é a nossa Rambina, ela leva a melhor, colocando o rostinho da danadinha em água fervente e ainda acertando 2 tiros na Furazoio. Prestes a finalizar o serviço, ela é parada por Danny no último segundo, que diz pra ela meter o pé, mesmo contrariando a opinião de Jackson. No entanto, Jackson acha que ela vai trazer a polícia e dá uma rodopiada pra tentar pará-la, mas ao ser descuidado, a heroína o abate com seu chaveiro sem pensar 2 vezes. Quem não gosta nada disso é Danny, que tava contando com Jackson pra fazer uns surubetes com Sally. Tony vai se afastando, mas é encurralada pelos 3 vilões mutantes que finalizam a pobre garota. Algum tempo depois, vemos que o resort mudou de nome pra Hilliker e que Danny agora é o gerente. O lugar tá bombando depois que os hóspedes aderiram à dieta baseada em proteína humana e a família Hilliker tá prestes a aumentar, já que o filme acaba com Danny dando uma bimbadinha em Sally, enquanto seu rabicó é secado pelos canibais atrás dele. Como que essa franquia chegou a esse ponto? Pessoal, eu quero saber de vocês, qual é o seu ranking do melhor pro pior filme da franquia? Então comenta aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!